Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos estudar nesse vídeo o capítulo 3 e o capítulo 4. Melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 16 do Evangelho de Mateus. Essa parte do texto que compõe a segunda parte da primeira sessão do Evangelho de Mateus. Vamos então estudar esses dois capítulos em vista de aprofundar o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Recordando que entender essas sessões, as partes do Evangelho sempre nos ajuda a aprofundar o nosso estudo. Por isso, eu deixo aqui na descrição desse vídeo a organização temática do Evangelho de Mateus. Igualmente também, eu peço para você, faz uma pausa aí no vídeo para você pegar a sua Bíblia. Pronto, pegou? Muito bem. Então agora, com a Bíblia na mão, aqui aberta aí diante de você, vamos dar início a essa nossa leitura desse capítulo. Capítulo esse que é muito, muito importante dentro da composição do texto. Por quê? Porque nesses dois capítulos, ou seja, na segunda parte dessa primeira sessão do Evangelho de Mateus, há uma tríplice confirmação a respeito de quem é Jesus. Três maneiras vai haver essa confirmação. E igualmente, há duas declarações que indicam a filiação divina da parte de Jesus Cristo. Esses pontos que nós vamos apresentar no vídeo vai ajudar você a aprofundar o seu estudo e a entender essa parte, assim como também compreender quem é Jesus Cristo. Por isso, eu peço você que, desde já, se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas da sua paróquia. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 3 do Evangelho de Mateus e vamos iniciar essa leitura. Vejamos que essa parte do Evangelho, ela se torna interessante porque há o início da vida adulta ou vida pública de Jesus. Notemos que, se a gente olha aí brevemente os dois primeiros capítulos, e agora esse terceiro capítulo, parece que existe um hiato da vida de Jesus que não é mencionada nos textos evangélicos. Não só parece, mas de fato é. O capítulo 2 falou sobre a genealogia, sobre a infância, sobre o retorno de Jesus do Egito. E agora, no capítulo 3, começa-se a falar sobre a figura de João Batista e também de Jesus, mas já de um Jesus adulto. Ou seja, e o que aconteceu nesse meio tempo? O que Jesus fez durante a sua juventude? Os textos evangélicos não relatam. A única menção que nós temos é da apresentação do menino Jesus ao templo, que é feita pelos outros evangelhos, pelo Evangelho de Lucas, e que possivelmente aconteceu por volta dos 12 anos. E é somente isso que temos. Como que foi essa adolescência, como que foi a juventude, como eu disse, nós não temos os relatos nos textos canônicos, nos textos bíblicos. Então, o capítulo 3 inicia com um termo, naqueles dias. Apresenta-se João Batista. Então, quando o evangelista usa esse termo, naqueles dias, significa que ele deseja ratificar que, ainda que os textos que agora vão ser relatados, ou o que vai ser escrito, fala sobre a vida de Jesus adulto, a vida pública, ele tem continuidade com a infância. Se a gente lê o texto por completo, a gente percebe nitidamente que existe um fragmento, uma fragmentação, um corte. Falou da infância, agora muda e já vai para a vida adulta. Houve uma ruptura aí. Mas esse termo faz com que o leitor entenda que há uma continuidade. E aqui, nesse texto, ou nessa parte, é interessante notar que existem três figuras, três personagens, João Batista, Jesus e o diabo ou o demônio. A respeito de João Batista, essa parte do Evangelho, praticamente o capítulo 3 inteiro, faz uma apresentação sobre quem é João Batista, e diz que ele vivia no deserto,
anunciava o reino de Deus, dizendo: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Depois diz também que João Batista batizava, né? Assim como também ele confrontava as autoridades. Então faz uma breve, mas profunda descrição a respeito de quem é João Batista. Mateus capítulo 3, versículos 3 e 4 dão essa descrição a respeito da caracterização externa de João Batista, apresentado a figura de João Batista. Depois, o final do 3, ou seja, capítulo 3, versículo 13 até o 17, faz-se uma apresentação de Jesus. Não só a apresentação, né? Jesus chega até João e pede para ser batizado. Protagonismo de Jesus. E no capítulo 4 continua se falando sobre Jesus. Vai falar sobre as tentações e aí surge esse terceiro personagem, que é quem? O diabo. Entra em diálogo com Jesus ali no deserto durante a sua tentação e tenta fazer com que ele diga não ao projeto de Deus. Então vejamos, tem 3 personagens. Mas, igualmente, o texto apresenta 3 situações em que Jesus é confirmado como o Messias. A primeira confirmação que nós temos é o próprio Deus. No capítulo 3, versículo 17, após Jesus ser batizado, uma voz do céu diz: este é meu filho bem amado. Ou este é meu filho amado, muito amado. Depois, no capítulo 4, versículo 5, o próprio diabo afirma, né, Jesus como filho de Deus. Porque diz: se tu és filho de Deus, atira-te para baixo. Deus confirma, o diabo confirma. E no versículo 14, no capítulo 4, a própria Escritura confirma esse messianismo de Jesus, dizendo: para que se cumprisse o que diz o profeta Isaías. Né? E aí, se nós voltarmos ao texto de Isaías, veremos lá que há essa menção a respeito do Messias. Né? Isaías capítulo 8, falando a respeito de onde iria vir o Messias. Né? E aí o texto, se você ler aqui o texto de Mateus, ele fala, mas também o texto de Isaías faz essa menção. Então, há uma tríplice confirmação a respeito do messianismo de Jesus. Vejamos como que isso é interessante, né? 3 confirmações de quem é Jesus, 3 figuras, né? As figuras por si só também, claro, afirmam quem é Jesus, né? João Batista ao batizar Jesus e o diabo ao tentar tentá-lo. Ao mesmo tempo, há 2 menções também a respeito do batismo, porque aí, nessa menção, há uma confluência, ou um ponto de contato, entre Jesus e João Batista. João Batista, como eu falava, a sua figura é apresentada como um profeta, e de fato ele é o último dos profetas, que anuncia, ele é o precursor. Todos os profetas, incluindo João, tiveram essa missão de anunciar o Messias. E João Batista conclui essa missão. E, ao fazer isso, João Batista diz assim: eu batizo com água. E continua falando que, mas ele, referindo-se a Jesus, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo. Então, qual é o ponto de contato aqui entre Jesus e João Batista? Os 2 batizam. Agora, João batiza com água para a conversão dos pecados, ao passo que Jesus batizará com o Espírito Santo e o fogo. Ou seja, não só perdoa, mas também purifica e concede uma vida nova. Então, há esses 2 pontos de contato entre essas 2 figuras. Vejamos então, meus irmãos, que quando nós lemos, por exemplo, aqui o relato sobre a tentação de Jesus, Mateus 4, versículo 1 até o 11. Quando nós lemos esse texto, vejamos que, sabendo em qual parte do Evangelho esse texto está, em qual seção, e o que essa seção quer dizer,
nós fazemos uma leitura mais precisa desse texto. Porque quando a gente lê o relato da tentação, o que a gente pensa? O diabo está tentando Jesus. É o tentador, né? E o tentador também tenta a nossa vida, e o tentador tenta também a sua vida, meu irmão. Ele está te tentando e vamos nos livrar da tentação, vamos colocar o joelho no chão porque o diabo está nos tentando. Para aí. Não é bem isso que o Evangelho quer dizer. Ainda que expresse isso, mas não é essa a primeira intenção. Qual é a intenção? A gente já mencionou antes. É a revelação a respeito de quem é Jesus. É a confirmação da identidade messiânica de Jesus Cristo. É essa a intenção desse relato. Quer falar muito mais a respeito de quem é Jesus do que a ação do diabo. Vejamos que, como eu dizia repetidamente, entender ou ler o texto dentro da sua composição, dentro da sua organização temática, nos permite fazer uma leitura mais precisa do texto. Assim, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo, porque o estudo da palavra de Deus não é só ato intelectual de colocar essas palavras na nossa mente. É ato também de conversão. O mais profundo ato de conversão. A palavra de Deus provoca isso na nossa vida. Que Deus nos conduza e nos ilumine aqui nesse estudo. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, envie para outras pessoas e vamos continuar a buscar o reino de Deus por meio dessa palavra viva e eficaz que Ele deixou para nós. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Bons estudos.